pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou chefe de operações na DataGuide, sou certificado na Exim, sou certificado na IAPP e também tenho a certificação da AWS como Cloud Practitioner. Nesse primeiro tópico a gente vai falar sobre a introdução à segurança da informação. Então, conceitos básicos, o que é segurança, quais são os principais princípios desse tema e quais são também as diferenças em relação a outros temas, como por exemplo a cibersegurança. Então, iniciando aqui nosso tópico sobre segurança da informação, primeiro ponto que a gente tem que definir é o que é a segurança da informação. Basicamente, a definição que a ISO 27002 nos dá em relação a esse tema é que a segurança da informação nada mais é do que um conjunto de medidas visando proteger toda e qualquer informação que tenha algum valor para o negócio. Então, retomando o que já foi falado em outros módulos, a noção aqui é diferente de dado e informação. Informação é um contexto mais amplo, então não necessariamente estará vinculado a dado pessoal, pode englobar outras informações, como por exemplo, o faturamento de uma empresa, o número de funcionários, etc. Toda informação que seja classificada como confidencial e gere um valor para a empresa tem que ser protegida. E para isso, justamente existe a segurança da informação, que é o que a gente vai buscar esclarecer durante os próximos tópicos. Um ponto que precisa ficar claro já no início, uma vez que a gente vai tratar da segurança da informação, é a diferença entre a segurança da informação e a cibersegurança. Normalmente esses termos são utilizados como sinônimos, mas na verdade há uma série de diferenças entre eles. Quando a gente pensa em segurança da informação, como eu disse no vídeo anterior, a ideia é tratar de todos os tópicos, todos os controles necessários a proteger a informação. Então aqui a gente está pensando, por exemplo, em segurança física, se haverá, por exemplo, um controle de acesso na entrada da sede da empresa, por exemplo, se haverá um porteiro, se haverá controle por digital, enfim, são esses tópicos que a gente vê que não são necessariamente vinculados a controles informáticos, que também estão no escopo da segurança da informação. Então, a segurança da informação é um termo mais amplo. Ele vai englobar toda e qualquer medida que seja necessária a proteger as informações, seja elas em ambiente digital, numa cloud, ou seja elas até mesmo num arquivo físico. Então, por exemplo, eu colocar um cadeado numa estante que tem vários arquivos físicos. Isso é considerado uma medida de segurança física e, portanto, está no escopo da segurança da informação. Ao passo que, quando a gente pensa em cibersegurança, o próprio nome já diz, é a segurança aplicada no ambiente cibernético. Então aqui a gente está pensando somente no ambiente digital. Então é importante esse esclarecimento, porque como a gente vai ver mais na frente, haverão tópicos que não necessariamente estarão ligados ao ambiente informático, mas não necessariamente eles estão fora do escopo da segurança da informação. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês, fazer essa diferenciação, para também vocês entenderem qual que vai ser o escopo aqui que a gente vai abordar durante esse nosso curso, tudo bem? Então, a segurança da informação, ela tem 3 princípios básicos, que é o que a gente chama de tríade, que nada mais é do que princípios que garantem que a informação esteja segura. E quais são esses princípios? São basicamente 3: confidencialidade, disponibilidade e integridade. O que é cada característica dessa que uma informação tem que ter para ser considerada segura? Confidencialidade significa basicamente o seguinte: significa que somente as pessoas autorizadas terão acesso a determinada informação. Então, se eu penso aqui, por exemplo, no contexto de dados pessoais, o cadastro, por exemplo, de um cliente numa plataforma web, quem que pode ter acesso a essa informação? Uma vez identificado quem são essas pessoas, eu tenho que implementar controles, e aqui pode ser controles de acesso, como senhas, pode ser uma autenticação multifator, enfim, pode ser uma série de controles para garantir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso a essa informação. Para que isso? Porque assim eu consigo garantir esse primeiro ponto, que é o ponto da confidencialidade. Mas não basta uma informação ser confidencial para ela ser considerada segura. Quando a gente pensa no escopo da segurança da informação, eu tenho que garantir mais 2 tópicos. Quais são eles? A questão da disponibilidade, ou seja, além de uma informação ela ser confidencial, ela também não pode estar indisponível. Então, como que eu garanto que a informação esteja disponível quando eu precise dela? Vamos pensar aqui, eu tenho lá um relatório com o faturamento de toda a empresa ou um relatório com o nome de todos os colaboradores. E eu quero garantir a disponibilidade dessa informação. Hoje, regra geral,
a forma de garantir a disponibilidade dessa informação basicamente através de backup ou utilização de computação em nuvem. Basicamente, com isso, eu consigo garantir a disponibilidade dessa informação. Então, além de somente pessoas autorizadas terem acesso, quando eu precisar dessa informação, ela também estará disponível, ou seja, eu conseguirei acessá-la. Então, entendido que segurança da informação é confidencialidade, disponibilidade e também o terceiro tópico, que não deixa de ser menos importante, que é a questão da integridade, ou seja, uma informação, além dela ser confidencial, além dela estar disponível, é importante também que ela seja íntegra. E o que significa uma informação ser íntegra? É garantir que uma informação ela não foi adulterada. Então, ela se relaciona diretamente esse tópico com a questão da confidencialidade. Então, quando eu tenho uma informação, eu tenho que garantir que ela não foi adulterada. E como que eu faço isso? Existem várias maneiras. Eu posso ter, por exemplo, um mecanismo de assinatura digital para garantir que essa informação é aquela mesma que foi emitida. Eu posso ter controle de acesso para garantir que somente as pessoas autorizadas terão acesso e, portanto, ela não foi modificada. E talvez o tópico mais importante quando a gente pensa em integridade é também garantir, através de logs de acesso, que eu identifique quem que acessou essa determinada informação e, mais do que isso, que eu tenha também logs de alteração. Ou seja, se houve uma determinada alteração na informação, eu vou ter lá um log indicando, no horário tal, a pessoa tal fez determinada alteração. Assim, com esses controles, é claro que a gente vai aprofundar mais à frente, mas com esses controles iniciais, eu consigo garantir esses três tópicos, sem os quais a gente não consegue falar em segurança da informação. Então, recapitulando, segurança da informação é confidencialidade, ou seja, somente pessoas autorizadas têm acesso à informação, disponibilidade, ou seja, quando eu preciso de uma informação eu vou conseguir acessá-la, e integridade, ou seja, eu tenho mecanismos que garantem que uma informação é a mesma que foi emitida, ela não foi adulterada, ela não foi ajustada de uma maneira que não deveria ter sido feita. Então, basicamente, esses são os três principais tópicos de segurança da informação que garantem na prática aquilo que a gente chama de segurança da informação. Então, entendido esses três pontos em relação à segurança da informação, a gente tem que nos questionar, ok, por que isso importa? Eu acho que o primeiro ponto que traz a importância da segurança da informação é a questão legal, porque hoje, como vocês já devem ter visto nos outros tópicos, a LGPD exige que toda empresa ela tenha um mínimo de estrutura a nível de segurança da informação para garantir esses tópicos que a gente mencionou em relação a tanto as informações quanto também aos dados pessoais, né, que é o escopo da LGPD. Mas não fica somente no âmbito da exigência legal. Vocês, na prática, verão muito também que hoje uma das maiores fontes que faz alavancar a LGPD e a segurança da informação não é necessariamente a fiscalização da ANPD ou até mesmo uma notificação por conta de violação de dados, nada do tipo. O que hoje vem fomentando a segurança da informação é a questão dos próprios clientes e fornecedores que aumentaram a régua em relação à segurança da informação e vem exigindo a segurança da informação como um patamar mínimo para realizar contratações. Ou seja, se hoje, por exemplo, você tem a sua startup e quer fechar com uma empresa, um contrato com uma empresa um pouco mais estruturada, necessariamente você vai ter que passar por uma auditoria prévia na qual serão exigidos tópicos de segurança da informação. Então, hoje, muito além de ser uma exigência legal, é também um requisito do próprio negócio que ele tenha a questão da segurança da informação. Então, é importante, a gente pensando aqui no tópico de segurança da informação, não ficar preso somente à exigência legal, mas também pensar no requisito de negócio. Até porque, para justificar o investimento de segurança da informação, é importante que a gente tenha isso em mente para conseguir agregar valor na segurança da informação e também relacioná-la melhor com os requisitos do negócio. Assim, a gente consegue justificar esses investimentos e também facilitar o engajamento da diretoria, da alta administração, fazendo com que a segurança da informação, de fato, se torne um tópico relevante dentro da empresa. E além disso também, além das questões de exigências legais e da própria requisito de clientes e fornecedores, um ponto que também é relevante a gente salientar é a questão da diferença competitiva que a segurança da informação gera. Então, hoje já existem pesquisas que indicam que clientes preferem empresas que mantêm os seus dados seguros e uma contrapartida disso também
é a questão dos danos reputacionais. Então a gente sabe que em caso de um incidente de vazamento de dados, por exemplo, o dano reputacional que isso pode causar à empresa é muito grande. E hoje, quando uma informação está na internet, a gente pode dizer que ela é eterna. Então imagina, por exemplo, eu pesquiso o nome de uma empresa X e o primeiro resultado que aparece é que ela teve um vazamento. Então a gente sempre costuma pensar em questão de multas, etc., mas também tem os danos reputacionais que estão vinculados a determinados incidentes. Então é importante a gente pensar isso, vincular a segurança da informação aos requisitos dos negócios, porque assim a gente consegue, como eu disse anteriormente, gerar mais valor e justificar esses investimentos que normalmente, quando a gente pensa em segurança da informação, né, o dinheiro sempre é curto. Então é bom a gente ter isso em mente também para conseguir justificar esses investimentos que são necessários tanto a nível de mercado quanto a nível legal. Mas então tá, a gente classificou aqui o que é a segurança da informação, qual é a diferença dela em relação à cibersegurança, por que é importante, mas aqui a gente começa a entrar num dilema que normalmente encara todo mundo que vai falar de segurança da informação. Ok, a segurança da informação é importante, os clientes estão exigindo, os fornecedores estão exigindo, mas como que eu faço para implementar na prática a segurança da informação? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar um firewall, eu tenho que implementar criptografia, o que na prática eu tenho que fazer? E aqui esse problema começa a ser destrinchado no seguinte sentido. Para a gente saber o que a gente tem que fazer numa empresa a nível de segurança da informação, a gente tem uma série de frameworks, tem a ISO 27000, toda a família da ISO 27000, tem frameworks do próprio NIST, que é o Instituto Americano que traz medidas de segurança que a gente pode implementar, e a gente vai falar mais detalhadamente na frente. Existe até o próprio COBIT, que é mais voltado para gerenciamento de TI, gestão de TI, mas que também traz medidas a nível de segurança que a gente consegue implementar. Mas um ponto que eu acho que é o crucial quando a gente pensa em o que implementar é a gente dar um passo anterior. O primeiro ponto, antes da gente sair sugerindo medidas, etc., é a gente fazer meio que um assessment da própria empresa, identificando qual é o orçamento que essa empresa tem, qual é a estrutura que essa empresa tem. Então, por exemplo, a gente tem muitos clientes que não tem uma pessoa específica para a segurança da informação, sobretudo startups. Dificilmente você vai encontrar uma startup que tem alguém voltado especificamente para a segurança da informação. Então a gente acaba tendo que lidar com desenvolvedores que entendem de segurança da informação, mas não é o tópico principal da formação dele. A gente acaba lidando com gestores de TI, que é a mesma situação. Então o primeiro ponto, antes da gente sugerir medidas, é entender o contexto da organização. Entender se a direção, se o C-Level ele está vinculado a essas questões de segurança da informação, se para eles foram realmente convencidos de que isso é importante. Esse talvez seja o tópico inicial, mas também um dos mais importantes, porque sem o engajamento da diretoria, do C-Level, nada do que a gente pensar a nível de segurança da informação vai andar ou vai andar muito lentamente. Então esse é um tópico importante da gente esclarecer. E também é importante a gente esclarecer o seguinte, entendido o contexto da organização, e daí a gente vai entender como que a gente vai analisar esse nível de maturidade, né? A gente vai ter um módulo específico para isso. Aí sim a gente consegue, ok, para essa empresa aqui faria mais sentido eu adotar determinado framework. Para essa empresa, como ela tem determinada estrutura, eu posso seguir com esse framework. Então, o primeiro tópico, antes da gente pensar em medidas práticas específicas voltadas à segurança da informação, implementação de ferramentas, etc., é a gente entender o contexto da nossa organização, da organização que a gente está atendendo. Então, por exemplo, quais pontos que você consegue identificar numa empresa para determinar, por exemplo, qual framework você tem que adotar? Você pode avaliar, por exemplo, o número de colaboradores, então quantos colaboradores essa empresa tem, qual é o modo de trabalho principal nessa empresa. Então verifica se o trabalho remoto ele existe, se existe, de que forma ele existe, utiliza-se, por exemplo, uma VPN ou algo do tipo. Pode-se questionar também o número de colaboradores na área de segurança da informação. Então, por exemplo, essa empresa tem alguém voltado à área de segurança da informação. Isso é importante quando a gente está atendendo uma empresa, porque a gente consegue, quando tem uma pessoa especificamente para a segurança da informação, a gente consegue ter um diálogo mais fluido, até um diálogo um pouco mais técnico. Quando isso não existe, o trabalho é um pouco mais dificultoso. Então, esses são pontos que você tem que interpretar quando você estiver fazendo um onboarding da empresa.
Outro ponto também, vamos pensar aqui numa empresa, uma startup, por exemplo, que acaba atuando com uma plataforma, ela tem lá um SaaS. Ok, quando a gente pensa em SaaS, e a gente vai ver isso mais à frente, existem medidas técnicas específicas para plataformas web, que é um dos pontos que a gente vai ver. Se, ao contrário, a plataforma utilizada não é um SaaS, é uma versão on-premise, aí a gente já está falando de outras medidas técnicas. Então, nesse momento, entendido esses conceitos iniciais de segurança da informação, antes da gente passar diretamente para a implementação de medidas técnicas, e isso é até reforçado pela própria ISO, é importante a gente entender o contexto da organização. Então, analisar qual que é a forma de trabalho, quais são os colaboradores, tem alguém voltado para a TI, quais são as principais dores dessa empresa, por que ela está procurando alguém na área de segurança da informação? É por uma exigência legal, é porque os clientes estão exigindo. Isso tudo vai facilitar muito no momento em que você for propor de fato para o cliente essas medidas, porque assim você vai entender quais são as maiores dores deles. Então vamos pensar aqui, a maior dor do cliente é porque ele tem receio de um incidente, no caso um vazamento de dados. Ok, entendido essa preocupação, essa dor da empresa como um todo, você vai voltar os seus esforços a essas prioridades que o negócio tem. Não, a prioridade do negócio a nível de segurança da informação é treinamento com os colaboradores. Então o seu foco vai ser esse. Então sempre observar, num primeiro momento, entendido o que é a segurança da informação, o contexto da organização. Entender quais são esses pontos, você consegue, o ideal seria ter um checklist já especificado sobre esses tópicos, ou seja, número de colaboradores, forma de utilização da plataforma, se é SaaS, se é on-premise, se tem alguém específico para a área de segurança da informação. Nesse sentido, você consegue ter uma visualização melhor da empresa, assim você consegue sugerir as medidas adequadas e específicas para determinada organização. Então, recapitulando tudo que a gente disse aqui, a gente passou sobre o que é a segurança da informação, que é basicamente um conjunto de medidas voltadas a proteger toda a informação que tem algum valor para a empresa. A gente passou sobre a diferença entre segurança da informação e cibersegurança. A gente passou um pouco sobre como que a gente vai entender melhor o contexto da organização. Então, na área de